Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento. O assunto que a gente vai abordar já foi feito um vídeo em especial sobre esse assunto. Ele encontra-se no módulo 4, que é o colapso do socialismo soviético, o fim da União Soviética e a nova ordem mundial, a abertura democrática, a Constituição Cidadã e a nova República, no caso Brasil, e os desafios contemporâneos. Esse assunto, certo, em especial, ele está no módulo 4, certo? É um assunto que vai servir de base para a segunda prova. É evidente que recentemente a gente fez uma prova com 20 questões. Eu fiquei muito feliz de fato com o desempenho dos alunos, porque foi uma prova de 20 questões, todas em aberto, e a nota, em termos geral, foi notas boas que surgiu, e aonde eu mesclei esse tipo de assunto. Só contudo, na segunda prova só vai ter o módulo 4, o capítulo onde fala colapso do socialismo soviético, fim da União Soviética, a nova ordem mundial, a abertura democrática, a Constituição Cidadã, né, que foi um termo usado por um político bem conhecido, né, e a nova República do Brasil, desafios contemporâneos. Esse assunto vai servir de fato de grande valia para vocês, né? O módulo 4, né, já foi finalizado, né? Eu digo em termos do conteúdo em si. Já tenho vídeos a respeito sobre módulo 3, o módulo 4. A prova foi uma prova extensa e vocês conseguiram ter notas boas, né? Pois bem, o assunto é muito interessante. Eu gosto muito desse assunto porque, de fato, a Guerra Fria foi um período que a gente viveu ao longo da história e que, de fato, o que desencadeou para as diversas nações ocidentais foi muito grande, né? Essa briga entre capitalismo e socialismo, né? Entre dois poderios bélicos, que os Estados Unidos tem um grande poderio bélico e a União Soviética também um grande poderio bélico, onde o capitalismo sobressai, aonde a gente percebe que inclusive a corrida espacial teve a ver com essa questão da Guerra Fria, né? E de ficar uma bandeira dos Estados Unidos lá, né, na Lua, né? E aí, para você ver o tamanho da importância da Guerra Fria, né? E a própria ditadura que a gente infelizmente vivenciou no Brasil, alguns não, eu não vivenciei, mas minha mãe vivenciou, meu pai também, minha avó, etc. Foi um período tenebroso da nossa história brasileira e foi influenciada por essa Guerra Fria, né? Então, por exemplo, o colapso do socialismo soviético. O colapso do socialismo soviético foi um resultado de conjunto de grandes crises políticas, crise econômicas, ideológicas, e que essas crises foram acumuladas ao longo de décadas no interior, inclusive da própria União Soviética, né? Desde a Revolução de 1917, a União Soviética, para vocês terem ideia, estabeleceu como um modelo alternativo ao capitalismo, que era basicamente baseado na propriedade estatal do meio de produção, planejamento central da economia e partido único, o Partido Comunista, né?
ela oferece um contraponto, de fato, às ideias capitalistas, que é o contrário, né? Enquanto no comunismo a gente vê o poder descentralizado, né, vamos dizer assim, no comunismo a gente vê o poder centralizado da economia. A gente também sabe que no comunismo as propriedades são estatais do meio de produção e no caso do capitalismo é privado. Então a gente vê o oposto, né, uma ideia alternativa que seria o oposto ao que a gente vê diferente da sociedade que a gente vivencia hoje. Por exemplo, a gente hoje tem uma pasta de governo que é ligada ao socialismo, mas a gente também tem essa abertura de mercado, entende? Então a gente pode chamar o Brasil de um capitalismo de Estado, podemos dizer assim. Mas voltando, durante boa parte, né, do século XX foi uma superpotência global a União Soviética, que é a atual Rússia, rivalizando, por exemplo, com os Estados Unidos na questão bélica, tinha uma influência direta também com a questão ideológica, né? E essa como é que eu posso dizer, essa disparidade foi basicamente na Guerra Fria, né? Só que em 70 e 80 esse modelo soviético começou a entrar em colapso, né? E quais foram os colapsos de fato? Os colapsos foi a estagnação econômica muito grande. A questão dos gastos militares também aumentou. A crise política, porque era um regime extremamente autoritário, rígido demais, muito burocrático, impedia as reformas democráticas e a liberdade de expressão na sociedade. Também houve a perda ideológica de legitimidade, por exemplo, né? Perda de legitimidade, em que sentido? Aí você me pergunta, Rafael. No sentido que os ideais que deveriam ser de igualdade e de justiça começou a ter um enfraquecimento. A questão do que eu falei inicialmente sobre a estagnação econômica é porque era uma economia que era muito rígida e uma economia que o processo industrial era lento, porque não existia vamos dizer, essa interação com outros países, era uma economia fechada. Entende? Então, bem complicado. A questão do crescimento dos gastos militares, né? Como existia uma crise financeira e a questão armamentista era importante para a guerra, houve uma guerra, um gasto muito grande e a partir desse momento não tinha como o governo suprir por conta de não ter aberto o seu mercado para países de fora do eixo. Então, há uma série de motivos referente a essa questão que fez com que houvesse um colapso. Por exemplo, quando chegou Mikhail Gorbachev ao poder, houve uma tentativa por esse presidente dessa reforma, né? Dessa reforma do regime que até então era vigente, né? Essa reforma ela vislumbrava modernizar o socialismo, acabaram acelerando de fato sua desintegração, incentivavam a crítica pública, expuseram a corrupção estatal e reacenderam o movimento nacionalista
das repúblicas soviéticas. Então, o resultado de tudo isso foi o colapso do sistema comunista e a perda do controle dos partidos comunistas sobre a sociedade e os países da Europa Oriental. Em 1989, por exemplo, o Muro de Berlim, que era a representação da Guerra Fria, ou seja, de direita e de esquerda, né, caiu. Mais ou menos em 1991, esse Muro de Berlim cai, a União Soviética foi oficialmente dissolvida e aonde foi marcado o fim da Guerra Fria e dessa bipolaridade mundial entre Estados Unidos e União Soviética, né? Referente à questão do fim da União Soviética e a nova ordem mundial, depois que houve o fim dessa bipolaridade, né, aonde houve o fim também da Guerra Fria, né, com o fim da União Soviética, porque os países se separaram, né? A União Soviética não é mais a União Soviética, grande parte ficou com a Rússia e com outros países também que se tornaram independentes, né? E com o fim da dita União Soviética, em dezembro de 91, o mundo ele entrou em um novo cenário geopolítico, conhecido como Nova Ordem Mundial, a partir da quebra do Muro de Berlim e do fim dessa bipolaridade mundial. A Guerra Fria, que por décadas até então ela havia dividido o planeta em dois blocos, e hoje a gente ainda vive nessa polarização, né? O capitalismo era liderado pelos Estados Unidos, e em outra contrapartida a gente vê a União Soviética com o socialismo, né? Ele chega ao fim após a derrubada do Muro de Berlim, que era a representação dessa Guerra Fria. E aí a gente observa que os Estados Unidos ele ganha essa disputa, né? Ele se torna uma superpotência mundial em termos bélicos e financeiros, tá entendendo? E aí começa a nova ordem mundial. E aí houve um predomínio na sociedade mundial do capitalismo global, né? Também a economia de mercado, o capitalismo global, o neoliberalismo, certo? Começa a existir. O avanço da globalização faz com que expanda as comunicações entre países, entre as finanças, entre também variadas tecnologias, né? A expansão da Organização do Tratado Atlântico Norte, que tem grande influência americana, né? E aí esses países, por exemplo, que foram dissolutos da própria União Soviética até então, eles adentram-se na OTAN, né? E aí começa a questão também de conflitos étnicos nacionais, né? Na antiga República Soviética, aí na antiga Iugoslávia, né? E aí surge a guerra na Bósnia. Houve também a reconfiguração política, né? Que é muito evidente. Depois foi uma das características do fim, a reconfiguração política da Rússia, né? E com a adesão novamente do que a gente chama de nova ordem mundial, a ideia da paz no mundo sob a hegemonia americana, né? Como essa ideia que foi sugerida por o Bush, o George W. Bush, né, em 91, o avanço, por exemplo, do neoliberalismo, que gera que esse crescimento das desigualdades, surge também as novas crises políticas, conflitos econômicos regionais, né? E aí foram demonstrados a partir desse momento que os Estados Unidos
eles começaram a ter uma estabilidade universal no mundo em termos de representatividade e em termos econômicos, né? E a partir daí, aqui no Brasil, né, houve a Guerra Fria, tudinho. Então, houve o que a gente chama de abertura democrática, que seria o quê? No Brasil, a abertura democrática, ela começa a marcar a transição aonde sai do regime que é considerado militar, comandado por militares de fato, que foi em meados de 1964 a 1985, e começa a surgir a primeira democracia de fato, né? Por conta de quê? Da pressão popular. Por conta de quê? Por conta do isolamento internacional, até porque o regime conservador estagnou o país financeiramente, né? Então, esse regime, inclusive, levaram os próprios militares da época que fizeram todo esse movimento a iniciar um processo que a gente chama de distensão lenta e gradual e segura. Houve momentos marcantes nesse momento, que foi a questão da anistia, a reorganização partidária, os movimentos sociais, como as greves no ABC Paulista, a campanha de diretas já em 84, exigiram eleições diretas para presidente, eleição indiretas do Tancredo Neves em 85, que não chegou nem a tomar posse, o coitado, tá entendendo? Então aí o seu vice nesse exato momento, que é o José Sarney, ele foi empossado como presidente da República. E o que seria na realidade a Constituição Cidadã? Bom, esse nome se tornou bem conhecido na história do nosso país, né? A Constituição Cidadã foi a primeira Constituição elaborada com, de certa forma, a participação do povo. A Constituição chamada Cidadã, ela foi criada em 5 de outubro de 88. Essa Constituição, nova Constituição, que começa a ganhar vida, né? Ela foi chamada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães. E por que Ulisses Guimarães fez isso? Para ampliar liberdades políticas, né, as liberdades públicas e a participação popular. E aí os principais avanços a partir da Constituição, a Constituição Cidadã, a partir do momento que ela foi criada, houve alguns avanços. Entre esses avanços foram direitos à liberdade de expressão, de a gente se expressar tranquilamente e suavemente, a gente ter direito à educação. Nós mesmo da periferia e de pessoas menos abastadas, a questão da educação, a saúde, o trabalho, o meio ambiente equilibrado de fato, né? Houve também a separação dos poderes e também o fortalecimento do judiciário, né? O direito das minorias, tanto do povo indígena, que até uma das lutas atuais, do direito das mulheres, dos negros e também de pessoas com deficiência. Então, essa Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, ele consolida o Brasil como Estado democrático de direito, com a própria soberania popular e cidadania ativa. Então, nessa nova república de fato, né, que a gente vai ver aqui, começa a ter governos que não tinham a característica. Deixa eu ver aqui. Então, começa a ter governos que não são compostos por militares. Vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui? Então, o governo Sarney, que ele assume após Tancredo Neves morrer e não conseguir apossar no cargo. Então, Sarney começa de 85 a 90, e foi a partir desse momento que o Brasil começa a ter essa abertura, certo? Foi a partir desse momento que o Brasil começa a ter essa abertura.
entendeu? Foi basicamente isso. Depois veio o Collor, né, que foi a abertura econômica e também o impeachment. No governo Sarney começa a ter uma crise econômica muito grande e uma hiperinflação também muito grande. E aí depois com Collor vem a abertura econômica e o impeachment. Depois vem o Itamar Franco, que lança o Plano Real, né, que Ciro nesse tempo inclusive era o ministro da Fazenda, se não me engano, né, e o Plano Real, ele, para o Itamar Franco, ele começa a gerar uma estabilidade econômica para o país. Aí posteriormente a Fernando Henrique Cardoso, que é o indivíduo que que começa a ter a ascensão a partir dessa abertura, que é o Lula e o FHC, que aí há uma consolidação institucional, uma expansão social e uma política externa independente. Então, a nova república ela começa a surgir a partir de 1985 e ela representa o esforço de equilibrar a liberdade política, as responsabilidades social, a instabilidade econômica, apesar também que os desafios da nossa sociedade, o desafio da corrupção que infelizmente advém dela e das desigualdades é muito, mas muito grande. Então, houve de fato nessa nova república a tentativa de redemocratização, né? E aí, quais são os desafios contemporâneos? Bom, os desafios contemporâneos são vários, né? A gente pode elencar a partir desse momento. Uma coisa que é um dos desafios, ao meu ver, é as mudanças climáticas, né? Essas crises ambientais por conta do desmatamento, né? E as pessoas vão sofrer futuramente com isso, né? As mudanças climáticas como o aquecimento global, o desmatamento e a escassez da água doce, a questão da migração e da humanização, ou seja, migratória e humanitária. E essas crises migratórias se dá por conta de guerras, se dá por conta da pobreza e da desigualdade. As tensões políticas devido a esse acirramento entre manter o terreno, né, vamos dizer assim, eu quero manter o terreno. Então, essas tensões geopolíticas começam a acontecer por conta especificamente do poder bélico e também do PIB, né? A China hoje é uma das potências mundiais, cresce muito rápido há muitos anos. Então hoje a gente tem uma tensão geopolítica entre a China e os Estados Unidos, entre a Rússia e a OTAN no Oriente Médio. Houve em contrapartida junto a isso a questão também dos avanços tecnológicos, né? As fake news e a crise da verdade também é um dos problemas, desafios contemporâneos que a gente tem que passar. Quais são os desafios nacionais? Pô, o desafio nacional são muitos, são a desigualdade nacional, a violência urbana, a criminalidade organizada, a educação e saúde pública extremamente precária, os conflitos ambientais indígenas muito forte e a polarização política e os ataques à democracia. Então, esses desafios exigem sim uma sociedade crítica, informada e também participativa, né? Capaz de fortalecer o Estado de Direito e promover bem comum sem cair de fato em extremismo ou autoritarismo. Então foi uma situação bem complicada, entende? Em nosso país.
Eu espero de fato que eu tenha ajudado sobre essa perspectiva, e eu espero que com esse assunto da prova vocês consigam fazer uma boa prova, né, para que a segunda nota possa ser no mínimo uma média para vocês sobressair, tendo voos futuros em decorrência a capacidade de todos vocês sobre a prova e sobre o conteúdo que lhe é passado. Tá bom? Desde já eu agradeço muito e eu espero que vocês assistam o conteúdo e depois tirem suas próprias conclusões. Aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento. Tá bom?